Atenção, pessoal! Preparem-se para a prova definitiva de que o talento de verdade não se esconde atrás de cargo ou salário. Esta é a história do gênio invisível, um entregador de delivery do bairro pobre que carregava no cérebro o código que salvou seu chefe arrogante de uma furada internacional que valia 10 milhões de reais. A arrogância corporativa vai tremer. Marcelo Almeida não apenas trabalhava na Faria Lima, ele a personificava. Aos 42 anos, com a pele bronzeada de suas escapadas para ilhas particulares e um terno cinza de alfaiataria italiana que custava mais do que o salário anual de muitos brasileiros, ele era o magnata do setor de tecnologia, o CEO da Alpha Corp. Sua cadeira de couro com mecanismos ergonômicos que beiravam a engenharia espacial estava posicionada no 20º andar de um dos prédios mais caros de São Paulo, um altar de concreto e vidro onde o ar rarefeito do poder era a única atmosfera. De seu trono giratório, Marcelo observava o formigueiro lá embaixo. Para ele, o mundo se dividia em duas categorias: os visíveis, aqueles em salas de reunião com poder de decisão e que usavam gravatas caras, e os invisíveis, todos os outros. Seus funcionários de limpeza, portaria e especialmente os entregadores que subiam para deixar lanches eram meros ruídos no sistema, sombras que se moviam para facilitar sua grandiosidade. Hoje, no entanto, o mundo de Marcelo estava prestes a colapsar e ele ainda não sabia. Em 2 horas, ele fecharia o contrato que injetaria 10 milhões de reais em sua empresa, vindo de um fundo de investimento asiático sediado em Kuala Lumpur. A Alpha Corp estava em apuros financeiros, uma verdade que Marcelo escondia sob camadas de otimismo e mesas de mármore. O cheque era a tábua de salvação, a prova de que ele ainda era um gênio dos negócios. Ele se sentia invencível. A reunião de videoconferência estava em andamento. De um lado, na tela gigante que ocupava toda a parede, estavam os sócios do fundo de Kuala Lumpur, vestindo trajes tradicionais de seda e sorrisos polidos. Do outro, na longa mesa de ébano de Marcelo, estavam seus executivos mais caros e seu advogado estrela, o Dr. Gustavo, um homem cuja hora de trabalho custava mais que um aluguel de apartamento. Estamos prontos para a assinatura, senhores, Marcelo anunciou com a voz grave e triunfante. O contrato foi revisado por nossa equipe jurídica e não há pontas soltas. O Dr. Gustavo, no entanto, que folheava a versão física do documento, subitamente ficou pálido. O bronzeado artificial de Marcelo parecia opaco comparado à cor do rosto de seu advogado. Gustavo, um homem conhecido por sua compostura de gelo, começou a suar friamente. Senhor Marcelo, espere um momento, gaguejou Gustavo. Sua mão tremia ao apontar para o final do contrato. Há uma cláusula crucial aqui. A cláusula 4.7. Marcelo bateu na mesa, irritado. O que é isso, Gustavo? Qual o problema? Estou com 10 milhões de reais há segundos de entrar na conta. O problema, senhor, respondeu o advogado, engolindo em seco, é que esta cláusula está em um dialeto técnico que não conseguimos traduzir. Nosso tradutor juramentado está preso no trânsito e o tradutor online está dando um erro de sintaxe. É um tipo de código misturado com um dialeto regional malaio. É indecifrável no momento. Marcelo se levantou, batendo as mãos na mesa, furioso. Ele começou a gritar, chamando os executivos de incompetentes e jurando que perderia o investimento por causa da burrice da equipe. O que esse documento diz, Gustavo? Marcelo gritou, sua voz ecoando no escritório. Não posso assinar 10 milhões sem saber o que isso significa. Eles querem fechar agora. Foi nesse momento de fúria cega e desespero corporativo que a porta do escritório de vidro se abriu discretamente. Arthur Santos, de apenas 21 anos, vindo diretamente do Capão Redondo, entrou.
Ele usava o uniforme simples e desgastado de sua empresa de delivery, e a bolsa térmica que carregava exalava o cheiro de um lanche. Com licença, senhora, Arthur murmurou para Mariana, a secretária. Ele era um homem de poucas palavras, mas de olhos incrivelmente atentos. Ele estava ali para deixar o almoço do Dr. Gustavo, mas se tornou testemunha do colapso de um império. Deixa na recepção. Já falei para esse pessoal não entrar aqui. Marcelo gritou sem sequer desviar o olhar do advogado, o desprezo gotejando de suas palavras. Não temos espaço para gente da rua no nosso ambiente corporativo. Você não está vendo que estamos em uma reunião de 10 milhões de reais? Arthur, acostumado à invisibilidade que seu uniforme lhe conferia, apenas deixou o pacote sobre a mesa lateral e se virou para sair. A dignidade o mandava ir embora, engolir a humilhação e seguir com sua próxima entrega. Mas ao dar o primeiro passo em direção à porta, ele ouviu o Dr. Gustavo, que estava em desespero, lendo a frase criptografada em voz alta, na esperança de que algum assistente online captasse o idioma. Kuntipenu, Access Tampa Batas, Tampa Tangum Jawab Ukun. Arthur parou. Seu coração deu um salto, aquela frase, aquele dialeto, uma mistura de malaio e indonésio com termos específicos de criptografia de dados e sintaxe de blockchain regional. Era exatamente o que ele havia estudado por meses na biblioteca municipal do seu bairro. Não era para uma faculdade. Ele havia abandonado os estudos aos 16 anos para ajudar a mãe, mas por pura, irrefreável paixão pela segurança digital e o desafio matemático que o idioma e o código apresentavam. Ele não tinha dinheiro para pagar a faculdade, mas tinha o talento inato e a vontade voraz de aprender. Arthur hesitou por mais um momento. O orgulho o mandava sair, mas a convicção, a justiça do conhecimento, o forçou a falar. Ele se aproximou da porta, sua voz suave, mas firme, cortando o ar tenso do escritório. Com licença, Sr. Marcelo. Arthur disse, aproximando-se da área de conferência. O que o senhor está tentando traduzir é um dialeto do sul da Malásia, correto? A sintaxe é uma adaptação de codificação de dados. O escritório inteiro congelou. Os executivos, os investidores na tela, o pálido Dr. Gustavo e, acima de tudo, Marcelo. Marcelo se virou lentamente, os olhos faiscando não apenas de raiva pela interrupção, mas de um desprezo gelado. Ele olhou para Arthur de cima a baixo, do tênis simples à bolsa térmica. O que você disse? Você entende desse idioma de marciano? Você sequer sabe o que é uma cláusula 4.7? Marcelo explodiu em uma gargalhada cruel, uma risada que era um chicote de humilhação. Ele esperava que seus executivos rissem junto, e eles riram, claro, forçando o riso, achando impensável que o entregador, vindo de um bairro pobre, pudesse entender algo além do mapa da cidade. Não sei, senhor, Arthur respondeu com uma dignidade que contrastava com a riqueza ao seu redor. Mas, se o senhor me permite, posso dar uma olhada. Eu estudei a sintaxe malaia por hobby e entendo de codificação de dados. Eu posso traduzir isso agora. O riso de Marcelo se intensificou, um tapa audível na face da ambição de Arthur. Hobby? Moleque, você tem 8 horas por dia para entregar comida e você vem me dizer que passa o tempo livre estudando malaio e criptografia. Não gaste meu tempo com suas fantasias de gênio de 15 anos. Meu tempo vale 10 milhões de reais por hora. Vai embora. Marcelo apertou o botão do intercomunicador. Segurança! Tirem esse entregador daqui. Ele está interrompendo uma reunião crítica. Mas antes que a segurança pudesse chegar, Marcelo adicionou a punhalada final, a provocação que visava destruir o brio do rapaz. Se você resolver esse problema, eu te dou meu salário de 45 mil reais. Agora vaza, antes que eu chame a segurança para te mostrar a porta de novo. Você é um entregador. Mantenha-se no seu lugar. Arthur sentiu a humilhação profunda. O corpo esquentou e o orgulho o mandou ir embora para nunca mais voltar.
Ele era a representação da competência sendo esmagada pelo desprezo social. Ele se retirou em silêncio, a cabeça erguida, mas o coração em tumulto. Ele pegou o elevador, mas enquanto descia, a preocupação venceu o orgulho. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. E ele sabia que o destino de centenas de funcionários, de suas famílias, dependia da sua voz. A cláusula 4.7 não era apenas uma tradução, era um código. E a tradução era o código de acesso à ruína de Marcelo. Arthur pedalava pela Avenida Paulista, o coração ainda batendo forte pela humilhação que acabara de sofrer. Os prédios imponentes e os engarrafamentos ruidosos se misturavam à sua indignação. Ele tinha um prazo a cumprir, mais entregas para fazer, mas sua mente estava a quilômetros de distância, presa na sala de reunião do 20º andar. Ele sabia a tradução daquela cláusula, e sabia que a tradução era o código de acesso à ruína de Marcelo. A cláusula 4.7 não era uma simples exigência legal complexa. Era um comando cifrado que mascarava um golpe financeiro e de segurança de dados. A sintaxe misturada, o vocabulário incomum para um contrato e a pressa absurda dos investidores, tudo fazia sentido agora. Arthur havia estudado segurança de dados por conta própria, na biblioteca pública, desenvolvendo até mesmo softwares educativos gratuitos em seu computador antigo. Ele sabia, com uma certeza fria, que o documento que Marcelo estava ansioso para assinar, na verdade, dava acesso total aos dados de todos os clientes da Alpha Corp, violando as leis de proteção de dados mais rigorosas do mundo. Se Marcelo assinasse, ele não apenas perderia os 10 milhões de reais que esperava, pois o fundo retiraria a oferta após a assinatura, alegando uma revisão final, mas enfrentaria um processo internacional de violação de dados que o levaria à falência total e, muito provavelmente, à prisão por negligência criminosa. A Alpha Corp seria reduzida a pó. Arthur parou a bicicleta no meio-fio da calçada, ofegante. Olhou para o céu cinzento de São Paulo e tomou sua decisão. Tinha que voltar. Não por Marcelo Almeida, o homem arrogante que o havia humilhado e zombado de seus sonhos, mas pelas centenas de pessoas que trabalhavam ali, os faxineiros, os recepcionistas, os analistas de nível júnior, pessoas que seriam prejudicadas pela arrogância cega do patrão. O emprego delas, a vida delas, dependia de um ato de coragem e altruísmo. Arthur pedalou de volta, a adrenalina correndo em suas veias. Ele invadiu o lobby de mármore branco do prédio, o coração disparado e o uniforme de entregador parecendo um grito de rebeldia no ambiente asséptico. Mariana, a secretária, estava em pânico. Marcelo gritava tanto que a porta da sala de reunião estava aberta, permitindo que os sons de sua raiva escoassem pelo corredor. Eu não posso esperar mais 5 minutos. Não tem como resolver isso. Eu vou perder 10 milhões de reais por causa de uma cláusula que ninguém consegue traduzir. Contratei os melhores advogados e tradutores do país. E o que o Dr. Gustavo está fazendo? Arthur se aproximou da porta, sua voz firme e cheia de uma autoridade que nenhum terno caro poderia replicar. Senhor Marcelo, o senhor está prestes a cometer um erro que vai custar à empresa e a liberdade dele. Marcelo ouviu a voz e se virou, os olhos injetados de raiva, o rosto vermelho. Ele estava prestes a mandar o advogado assinar, assumindo o risco, no que ele acreditava ser apenas uma cláusula legal mal traduzida. O que esse palhaço está fazendo aqui de novo? Eu não mandei ir embora? Chame a segurança, eu juro, eu vou te processar por invasão. Senhor, a cláusula 4.7 não é uma tradução legal. Arthur começou, caminhando calmamente em direção à mesa. Marcelo explodiu em uma gargalhada cruel, forçada pelo estresse. Ah, o gênio do delivery voltou. Quer nos dar uma aula de direito internacional e malaio? Quer que eu acredite que seu hobby de biblioteca vale mais que o meu exército de advogados? Você vai me fazer ganhar 15 milhões de euros com seu conhecimento de rua, é isso?
Arthur ignorou a provocação e, em um ato de ousadia silenciosa, caminhou até a lousa branca na sala de reuniões, que estava repleta de gráficos financeiros e siglas corporativas. Pegou a caneta e, com a precisão de um cirurgião, escreveu o código que estava na cláusula: Kunsipenu, Access Tampa Batas, Tampa Tangum Jawab Hukum. Em seguida, ele traduziu a frase, mas não no sentido literal do dicionário, e sim no contexto de codificação de segurança de dados, com a frieza de quem conhece o perigo real. Autorização total, acesso irrestrito, sem responsabilidade legal. Comando de extração de dados, iniciado ao assinar. Senhor Marcelo, Arthur disse, olhando para ele com a seriedade de um veterano de guerra. A cláusula 4.7 é, na verdade, uma senha de acesso disfarçada dentro de uma linha de código embutida no documento digital. O malaio regional é um obfuscador, uma maneira de esconder a verdadeira intenção. Se o senhor assinar, o Fundo de Kuala Lumpur terá acesso total e irrestrito aos dados de segurança de todos os seus clientes, aos seus códigos-fonte proprietários, violando as leis de segurança de dados do Brasil e do mundo. O silêncio foi absoluto. O Dr. Gustavo e os outros executivos estavam pálidos, pois não tinham pensado em fraude, apenas em tradução legal. Eles haviam subestimado o perigo por não possuírem o conhecimento técnico que Arthur tinha. O terror se instalou no rosto de Marcelo, o reconhecimento de que estava à beira do abismo. Arthur não parou. Ele sabia que precisava ser esmagadoramente competente para ser ouvido. Em 10 minutos, que pareceram uma eternidade, ele fez uma análise forense verbal, explicando detalhadamente como a sintaxe do dialeto malaio estava sendo usada como um algoritmo de codificação de 128 bits. Ele desenhou no quadro as rotas de acesso que seriam abertas no sistema da Alpha Corp no momento da assinatura. E então, ele citou a prova final, a que destruiu qualquer dúvida. Eu estudei o padrão de golpes de empresas asiáticas nos últimos 5 anos, senhor. Eu sei que o Fundo de Kuala Lumpur já fez o mesmo golpe em 3 outras empresas, no setor de tecnologia, na Europa e nos Estados Unidos. O modus operandi é idêntico. O nome das empresas é Technova, em Dublin, Secure Path, em Nova York, e Globus, em Munique. O senhor pode verificar os números de processos e as sentenças finais. Eles roubam a base de dados, destroem a reputação e saem ilesos. O terror no rosto de Marcelo era mais satisfatório do que qualquer vingança. Ele olhou para Arthur, o rapaz do capão redondo, o entregador que ele havia humilhado com a promessa vazia de um salário, e percebeu que aquele gênio invisível valia mais do que o seu próprio império. A arrogância havia sido esmagada pela competência implacável de Arthur. A revelação de Arthur havia salvado o império de Marcelo. Em vez de assinar o contrato fraudulento, ele ligou imediatamente para a Polícia Federal e, usando as informações precisas de Arthur, desmantelou uma rede internacional de fraude de dados. A notícia correu como fogo nos círculos de investimento. O investidor alemão Müller, um tubarão do mercado conhecido por sua ética impecável, que já havia ouvido a história da cardiologista Lívia Silva e como o talento pode surgir de onde menos se espera, ligou imediatamente para Marcelo. Ele elogiou o nível de compliance e segurança da empresa, que tinha gênios de segurança até na equipe de delivery. A salvação da Alpha Corp havia se tornado o maior marketing de segurança digital do ano. Marcelo estava no escritório, horas depois, sozinho. Não havia mais arrogância, apenas uma profunda vergonha e exaustão. Ele se sentia como o mais arrogante dos tolos. Arthur voltou, como prometido, apenas para pegar a bolsa térmica. Ele não procurava reconhecimento nem vingança. Ele procurava apenas a dignidade de quem cumpriu o seu dever.
Arthur, Marcelo disse, sua voz rouca, levantando-se da cadeira de 20.000 reais. Ele estava sem o terno, apenas de camisa social, parecendo um homem comum pela primeira vez. Você me salvou. Salvou minha vida, minha empresa. Você me ensinou que eu estava vivendo em uma bolha, tratando pessoas extraordinárias como se fossem invisíveis. Eu te humilhei e você me deu a minha liberdade de volta. Arthur olhou para o chão de mármore, sentindo-se desconfortável com o reconhecimento. Ele era apenas um estudante que havia parado aos 16 anos para ajudar a mãe e que usava a noite para estudar. Marcelo, com a urgência de quem precisa corrigir um erro existencial, fez a proposta de resgate. Eu sei que você ganha pouco entregando comida. Eu te prometi 45.000 reais e você terá esse cheque imediatamente, mas isso não é suficiente. Eu quero que você aceite o cargo de Diretor de Tecnologia e Segurança, CTSO, da Alpha Corp. Salário inicial de 30.000 reais por mês, todos os benefícios carro da empresa. Você é um gênio, Arthur, e a sua competência não tem preço. Arthur sentiu os olhos marejarem. 30.000 reais por mês era uma fortuna incalculável. A chance de sustentar sua família e, finalmente, estudar sem a pressão de ter que entregar comida nas horas de pico. Eu aceito, Sr. Marcelo, Arthur disse, sua voz embargada pela emoção, mas sua postura firme. Mas tenho 3 condições inegociáveis. Marcelo, sem hesitar, estendeu a mão. Qualquer uma, Arthur. Elas são a minha penitência. Arthur respirou fundo. E a primeira condição foi a prova de sua nobreza. Primeiro, ele começou, eu quero que parte do meu salário seja destinada a um fundo de bolsas de estudo para jovens do Capão Redondo, que, como eu, usam a biblioteca municipal para se tornarem gênios. Eles merecem a chance de ter uma carreira sem ter que passar pela humilhação que eu passei. Quero que esse fundo seja robusto e que garanta o futuro de 500 jovens. Marcelo acenou com a cabeça, comovido. Feito, será o nosso projeto social principal. Segundo, Arthur continuou, olhando para o ex-chefe com seriedade. Quero autonomia total para contratar pessoas pelo que elas sabem, não pelo sobrenome, currículo pomposo ou bairro que moram. O conhecimento deve ser a única moeda aqui. Quero um processo seletivo cego. O que se aprende na rua, na internet, nas bibliotecas é tão válido quanto o que se aprende em Harvard. Concordo. Sua palavra é lei aqui, Arthur. Você é o novo líder técnico e eu sou seu pupilo nesse sentido. E terceiro, Arthur concluiu, olhando diretamente nos olhos do homem que o havia desprezado, quero que o senhor prometa, com sua palavra de honra, que nunca mais tratará um funcionário como invisível, não importa o cargo que ocupe. Que o senhor reconheça que o gênio que salva o seu império pode estar usando um uniforme de entregador ou de faxineiro. A arrogância tem que acabar na porta dessa empresa. Marcelo, sem hesitar, deu sua palavra de honra. Ele apertou a mão de Arthur, não como chefe, mas como um homem que havia recebido uma segunda chance. Prometo. Palavra de honra. E Arthur, eu te dou meu salário de 45.000 reais que prometi. Use esse dinheiro para começar seu projeto de bolsas imediatamente. O que você acha de 60.000 reais para o fundo para começar com força total? Fechado? Fechado, senhor Marcelo. 6 meses depois, Arthur Santos era o diretor de tecnologia e segurança mais jovem da América Latina. Usando o know-how que adquiriu na biblioteca e a experiência de quem sabe codificar para salvar uma empresa, a Alpha Corp, sob sua liderança técnica, se tornou referência mundial em segurança digital. Ele implementou um sistema de recrutamento que buscava talentos em escolas públicas e em comunidades, provando que o talento é universal, a oportunidade é que não é. O programa de bolsas que ele criou transformou a vida de 500 jovens, dando-lhes acesso a faculdades de ponta e mentoria técnica. Eles eram a nova geração de gênios da tecnologia,
e todos vinham do Capão Redondo. Marcelo Almeida, o milionário arrogante, havia sido salvo pelo entregador que humilhava, provando que a competência não tem código postal e que a dignidade sempre vence o desprezo. Ele se tornou um investidor mais ético e humano, sempre fazendo questão de conhecer cada funcionário, não importa o seu cargo. Ele havia aprendido a maior lição de sua vida: o valor de uma pessoa nunca é determinado pelo tamanho de seu salário, mas sim pelo tamanho de seu caráter e conhecimento. A história do Arthur, o entregador que virou o chefe de 10 milhões, é a prova de que o talento não tem preço, tem valor. Me diz, qual a maior lição de humanidade que o Marcelo teve que aprender? Porque a queda do arrogante nunca falha em nos ensinar. Cada história que compartilhamos aqui carrega um pedaço da nossa humanidade. Se esta história tocou a sua alma e lhe proporcionou um momento de profunda reflexão, deixe seu like para não perder as próximas lições e emoções que a vida nos traz. Inscreva-se e junte-se a nós nesta galeria de grandes histórias.